Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. A estação de radar número 4, e é número 4 porque temos 3 no continente, que fazem parte do nosso sistema de defesa aérea, e sim, o radar que está lá em cima não é para ver o tempo, é para precisamente detectarmos as aeronaves. Mas é uma unidade militar que se divide em duas áreas principais. Temos a área do apoio e a área da manutenção. E são os militares colocados na área da manutenção que realizam serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Também para que todos estejamos aqui em segurança. E há uns meses atrás, porque por defeito, e todos passamos pela crise de faltarem pessoas, também na área da manutenção não tínhamos o módulo completo. E além disso, tínhamos vários militares indisponíveis para o serviço. Então usei esta frase precisamente para tentar cativar também os militares da área de apoio que tinham que exercer também serviços para garantirmos a missão da unidade. E usei esta frase porque acreditava profundamente que depois de passarmos por situações difíceis, e certamente vocês têm muitos exemplos na vossa vida, ficamos mais fortes. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que depois, em situações semelhantes, temos a certeza, ou mais certeza, de que vamos conseguir ultrapassar esse desafio. De facto, o tempo passou, foram mais ou menos 2 meses e meio, e a missão foi cumprida com sucesso. Mas eu gostava de que todos pensássemos um pouco mais nesta frase, até porque tudo o que está a acontecer hoje no mundo, em termos dos conflitos que estamos diariamente a assistir, Rússia, Ucrânia e Israel-Palestina, leva-nos a pensar, será que depois destes conflitos, destes tempos difíceis que se estão a viver, particularmente naquelas regiões geográficas, homens fortes emergirão e conseguirão criar tempos fáceis? Não temos a bola de cristal, não somos videntes, mas podemos sempre olhar para a história e perceber o que é que ela nos pode dizer acerca disto. E olhando à Segunda Guerra Mundial, particularizando o caso do Japão, que foi a única nação que se conhece bombardeada com 2 bombas nucleares, em que a humanidade assistiu à destruição como nunca antes visto, mesmo a condição humana foi posta em causa como nunca antes, certamente, ou com muita certeza, terão sido esses tempos horríveis, não há dúvida, mas terão ajudado a criar o Japão dos dias de hoje. Um Japão de tempos fáceis, um Japão de qualidade de vida, um Japão tecnologicamente evoluído. E por falar em tecnologia, e certamente todos nós concordamos que, talvez não saibam, vou-vos dizer agora, que muito daquilo que nós associamos à qualidade de vida hoje em dia emergiu em contexto militar. Porque num conflito militar, um dos principais objetivos é nós sermos superiores ao adversário. E às vezes nós não temos as ferramentas para sermos superiores ao adversário. E como diz o ditado, a necessidade acusa ao engenho. E foram perante essas situações de dificuldade, de limitação, de falta de recursos, etc., que se confirmaram várias experiências que estavam a acontecer até à altura, ou que se descobriram novas ferramentas, novos equipamentos, etc. Se calhar não estão convencidos. O micro-ondas, que toda a gente usa, toda a gente tem em casa, é um eletrodoméstico indispensável. Surgiu, pelo menos a questão das micro-ondas aquecerem elementos, surgiu também no âmbito da Segunda Guerra Mundial. Este que vocês veem aqui à vossa esquerda é o primeiro micro-ondas comercial que tinha a minha altura, pesava 300 kg e estava a um preço simpático de $50.000. A internet, que ninguém consegue viver sem ela, aliás, esta tal que está precisamente a usar a internet para que toda a gente em casa, e em particular a minha família, também possa ver aqui esta talk, também surgiu em contexto militar, não propriamente na Segunda Guerra, mas mais tarde. Para terem uma ideia, a velocidade da internet na altura, que nós hoje todos nos queixamos da velocidade da internet, eram 2 kbit por segundo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu vou passar um ficheiro de 1 mega, imaginem uma fotografia de 1 mega, já não existem fotografias de 1 mega, demorava 2 horas e um quarto a passar. De facto, temos vindo a evoluir. Mas outras invenções e outras descobertas também. O GPS, que se calhar todos nós usamos todos os dias, não é? Também surgiu em contexto militar, mais tarde, nos anos 70, por aí. A penicilina, que apesar de ter sido descoberta nos anos 20, confirmou-se realmente a sua eficácia contra as infecções na frente de batalha na Segunda Guerra Mundial. A fita cola, duct tape em inglês, e os M&M's, para quem não sabe, também surgiram durante a Segunda Guerra como forma de dar algum conforto e adocicar literalmente a frente de batalha. Mas eu queria me centrar no radar. O radar que não foi propriamente inventado na Segunda Guerra, já havia experiências, mas foi realmente utilizado para precisamente dar essa vantagem, essa superioridade a quem o detinha. E também porque tem sido o radar um objeto de estudo ao longo de 15 anos.
Na guerra eletrónica, eu já vos vou explicar um bocadinho o que é isto. Realmente o equipamento por excelência é o radar. Nós somos convidados a estar o radar. Tal qual como cada pessoa tem a sua personalidade, também o radar tem a sua assinatura radar. E porque ele usa um recurso que é muito importante, que eu acho que em contexto militar, tenho a certeza, em contexto militar já é algo que é indispensável para as operações militares, mas também nós na nossa vida o usamos. E é isso que eu vos convido agora a acompanhar durante a restante talk. O recurso que vos falo é o espectro eletromagnético, que muitos de vós saberão, divide-se em várias bandas, mas eu gostaria de particularizar aquela zona quadrada que está ali, que são as denominadas ondas rádio, ou as Radio Frequency Waves, ou RF, simplesmente. E aqui começa um bocadinho a história da guerra eletrónica. Mas, voltando um bocadinho atrás ao radar, porquê que o radar foi tão importante na Segunda Guerra e porquê é que é tão importante também nos dias de hoje, não é? Porque temos radares para tudo o que é aplicação, quase. A partir do momento que o radar é utilizado, eu já não preciso de ver o adversário através do meu olhar ou do ouvir. Já consigo vê-lo sem o estar a ver, literalmente. E isto é uma vantagem brutal. Dá uma vantagem grande em termos daquilo que é superioridade. Mas a partir do momento em que se percebe como é que o radar funciona e que no fundo passa por enviar energia ou um pulso, um sinal para a atmosfera, para o ar, para que ele possa ser refletido, no caso, através de um avião, de uma aeronave, e que depois possamos processar essa informação e saber de onde é que está a vir o alvo, a partir desse momento tentam-se criar formas de diminuir essa vantagem. É como o jogo do gato e do rato, não é? E uma das primeiras técnicas de contramedidas nós chamamos eletrónicas. Porquê? Porque o que está em jogo, o recurso que está em jogo, em disputa, é o espectro. Foi o lançamento de tiras de metal. Imaginem nas vossas casas aquele rolo de papel alumínio que vocês usam para acondicionar os alimentos, cortar lá as tiras e agora lançá-lo massivamente de aviões. O que é que isto ia fazer? Por cada pulso que é enviado pelo radar, vai gerar múltiplas reflexões, o que quer dizer que eu vou ter múltiplos alvos falsos. Quem estava no chão, ao ver as consolas, ia ter muita dificuldade em perceber o que é real e o que não é real. E aqui nasce um pouco daquilo que é a definição da guerra eletrónica, que no fundo é uma batalha de eletrões, literalmente, em que se divide em 3 áreas principais. Uma das primeiras áreas é nós temos a consciência situacional, ou seja, que sinais é que estão à nossa volta, e depois com isso aplicar efeitos ofensivos e defensivos. E como a tecnologia não para, e está sempre em evolução, mais tarde, anos 70, Vietnã, nessa zona, o radar já não era suficiente apenas detectar os alvos. Começou-se a perceber, se calhar consigo fazer coisas menos boas, não é? Consigo se calhar atingir ou interferir de uma forma mais severa o meu adversário. E isso começa quando se começa a associar armamento aos sistemas de defesa, que têm radar. E então a questão em termos aeronáuticos era importante garantir a autoproteção das aeronaves. É importante garantir como é que eu consigo protegê-las. O que é que eu tenho que fazer na aeronave para que eu tenha a consciência situacional? Eu acabei por presenciar, digamos, em 2 missões, na Lituânia em particular, vocês veem aqui na imagem, essa situação, ou seja, a preocupação diária de fazer reset aos sistemas de guerra eletrónica para que todos os dias eles conseguissem ainda mais sentir o espectro e ter essa consciência situacional. Aqueles anéis que vocês veem, isto é só uma representação, corresponde, digamos, ao alcance do radar dos sistemas de radar que estavam sediados em Kaliningrado, na Federação Russa. Ou seja, literalmente, nós estávamos na Lituânia, o que isto queria dizer era o seguinte, o aeronave descolava e no momento a seguir estava a ser detectado por sistemas da Federação Russa. E que, por sinal, tendo armamento associado, mediante várias circunstâncias, até podia ser empregado, digamos assim. Mas então, o que é isto destes sistemas, não é? E como é que eles funcionam de uma forma muito básica? Tal e qual que nós temos os sentidos humanos, temos os nossos 5 sentidos que nos ajudam a percepcionar a realidade no mundo à nossa volta, a não escorregar na casca de banana, a não dar um encontrão na pessoa que está ao nosso lado. Também as aeronaves, do ponto de vista aeronáutico, têm sistemas de guerra eletrónica, precisamente para garantir e para perceber o que é que me está a rodear, que sinais é que me estão a rodear e de que forma é que eu me consigo proteger. Ou seja, do ponto de vista militar, este recurso está sempre na agenda. É determinante para o comando e controle, para o sucesso das missões, a todos os níveis. Ou seja, nós atualmente existem 5 domínios de operação militar reconhecidos, em que já se começam a pensar em operações multidomínio, porque estão todos interligados de alguma maneira e todos eles usam o espectro eletromagnético. Okay? Agora a questão é a seguinte:
Então, se no contexto militar isto já é, digamos, algo que não pode ficar esquecido. Então, e na nossa sociedade? Então, e nós? Esta imagem podia ser a promenada ali na Praia Formosa, ou ali em Machico. Se calhar muitos de vós olham para esta imagem e reconhecem-se, ou família, etc. E todos veem que a maior parte estão todos a usar equipamentos que usam o espectro. Eu não sei o que é que o físico alemão Hertz, que foi ele que provou a existência das ondas eletromagnéticas, porque até lá elas já tinham sido, digamos, demonstradas teoricamente através das leis de Maxwell. Não sei o que é que ele diria sobre esta imagem, mas sabemos o que é que ele disse quando as descobriu, e é curioso. Ele disse que, bem, eu descobri isto, mas acho que isto não vai servir para nada. E neste momento, este microfone está a usar o espectro. Então a questão é, se calhar todos vós aqui, se calhar 90 e muitos por cento, quase 100%, estão a usar dispositivos, estão a usar o espectro. Mas como é que a gente usa isto diariamente, não é? Desde que nos levantamos até nos deitamos, acordamos com o iPhone, com o despertador, que está ligado ao router de casa, Wi-Fi. Depois vamos fazer a corridinha da manhã, se calhar muitos fizeram já a corridinha da manhã. Não se esqueceram dos fones, Bluetooth, do relógio, Bluetooth, também usa o espectro. Os vossos carros, para abrir as portas do carro, a garagem, ok? Depois se calhar ainda foram no caminho usar o GPS, ainda ligaram à família com o telefone, e depois se calhar ainda foram à loja comprar uma peça de roupa e por sinal esqueceram-se de apagar e o alarme tocou da loja. E porquê que o alarme tocou? Porque essa peça de roupa tinha precisamente uma etiqueta que se denomina RFID, Radio Frequency Identification, que usa o espectro. Portanto, é um facto inegável. Estamos inundados e estamos imersos, literalmente, no espectro. Agora a questão é, mas o que é que nós devemos fazer com ele? Se o mundo militar já se preocupa com isto, já se preocupa com as 3 áreas, não é? Consciência, o que é que eu posso fazer, como é que eu me posso proteger? Será que estamos tão dependentes quanto da água? Será que isto é um recurso tão importante como a água? Já não conseguimos viver sem água, é um facto. E com o Wi-Fi? E olhando para as nossas crianças, que chegam ao restaurante e a primeira pergunta que fazem é qual é que é a senha do Wi-Fi? Ou seja, de que forma é que isto está a moldar também a sociedade e de que forma é que nós estamos conscientes para isto? Inclusivamente, eu já falamos aqui sobre educação, até que ponto é que isto não está a mudar a sociedade? Até que ponto é que nós temos que realmente fazer um reset e pensar do que é isto, a tecnologia e particularmente da utilização de equipamentos que usam o espectro. Inclusivamente, ao ponto de vista da ficção, já se faz exercícios em que se criam realidades em que não há internet, não há telefones e não há forma de voltar a ter essa tecnologia. E se pensam que isto é só ainda, digamos, no papel, na teoria, eu há pouco tempo estive na Estónia, numa feira de tecnologia, e soube, e tive conhecimento, que o aeroporto de Tartu, que é uma cidade na Estónia, esteve encerrado 1 mês. Porquê? Porque o sinal de GPS estava interferido. Ou seja, os pilotos já não sabiam aterrar sem GPS. E tiveram que fazer um reset, literalmente, para voltar a aprender a aterrar a aeronave à moda antiga, old fashion. E, portanto, isto importa refletir sobre o que é que está a acontecer a todos os níveis. E depois é importante também pensar que o espectro que é usado nos tais tempos difíceis também é o mesmo espectro que é usado nos tempos fáceis. E preciso ter noção de que o drone que nós estamos a usar agora para tirar fotografias espetaculares aqui da zona da Madeira está a ser usado literalmente o mesmo drone para fazer a guerra na Ucrânia, por exemplo. E muitas lições havemos de aprender e que se calhar até teremos para a nossa vida diária. Portanto, é um facto que desde todos vós aí sentados nessas cadeiras ou em casa, quando usam o telemóvel ou usam o tablet, até às antenas que todos vemos em cima dos prédios, às comunicações de satélite, ao Starlink também, todos usamos o espectro. E a questão, como também já vimos, somos nós que somos os donos da decisão. Somos nós que temos de decidir o que é que queremos fazer com isto. Se queremos fazer tempos difíceis ou tempos fáceis. O problema é que tempos fáceis, como diz aqui este provérbio, geram homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. E a questão é, seremos capazes de fazer o reset desta frase? Eu tentei fazer o meu e deixo-vos aqui o resultado. Muito obrigado.